Viajar no tempo parece uma missão bem complicada para a ciência, até porque uma questão fica pairando no ar. Como conseguir viajar no tempo sem mudar nada? Pois é, esse grande paradoxo, contudo, foi questionado pelo estudante de física Germain Tobar, da Universidade Queensland, na Austrália. A pesquisa trouxe a hipótese de que os viajantes do tempo seriam restritos no que fazem. Em outras palavras, os cálculos mostram que o espaço-tempo pode potencialmente se autoadaptar para evitar paradoxos. Ficou confuso? Então, hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos receber ao vivo o doutor Álvaro Machado Dias, que já está aqui conosco. O doutor Álvaro, que é neurocientista e colunista aqui do Olhar Digital também. Olá, doutor Álvaro, bem-vindo novamente, boa noite. Olá, Marisa, boa noite. Doutor Álvaro, vamos falar sobre esse assunto curiosíssimo, não é? Uma das suas áreas, aliás, de maior estudo é o futurismo e também as inovações tecnológicas. Mas, afinal, o que a ciência sabe sobre viagem no tempo? Olha só, ao contrário do que parece, as perspectivas nessa área, elas estão bem estabelecidas. Ela não é uma área tão exploratória assim, tão maluca, né? O tema é muito maluco, mas há um entendimento muito sólido, secular até. E uma das abordagens é einsteiniana. A teoria da relatividade de Einstein é composta por duas partes, a relatividade geral e a relatividade especial. Essa última afirma que o tempo pode acelerar ou desacelerar, dependendo do quão rápido você está se movendo em relação a algo. A partir disso, o outro ramo principal, a teoria da relatividade geral, sugere que seria possível viajar no tempo, inclusive para trás, seguindo um caminho, por assim dizer, nessa relação no espaço-tempo, que funcionasse como uma espécie de uma linha do tempo fechada, que retornasse ao ponto de partida, chegando anteriormente. Então, teoricamente, isso foi colocado faz tempo. Só que há um problema. Olha só, desde o Big Bang, desde o surgimento do universo conhecido, este está se expandindo. O que significa que a quantidade de informação nele só aumenta. Pensa assim, para eu descrever algo, como é que estavam as coisas logo depois do surgimento do universo, né, do Big Bang, eu precisaria de menos registros do que para descrever o estado das coisas na atualidade. O universo vai se expandindo, pensa na gente construindo coisas, tudo acontecendo em incontáveis galáxias e assim por diante. Quer dizer, isso significa que o universo vai ficando mais espalhado ou desorganizado. Isso quer dizer também que a sua entropia, que é uma medida dessa desorganização, sempre aumenta. Voltar para o passado seria voltar para um estado de organização maior, afinal de contas, no passado mais remoto possível, né, onde o tempo não pode mais ser determinado, a gente tem esse grau máximo de concentração que é a própria origem do Big Bang. Portanto, voltar para o passado seria contradizer essa lei fundamental conhecida como segunda lei da termodinâmica. Há umas propostas de solução para isso, mas elas não se aplicam direito porque envolvem coisas como, por exemplo, massa negativa, do tipo, você tirar a proteção e o bolo sair voando, ou então usar mais do que toda a energia do universo, coisas assim que não fazem sentido na prática. Recentemente, um aluno de pós-graduação lá da Universidade de Queensland, na Austrália, como você falou, mostrou que um dos problemas causados por viagens ao passado poderia ser evitado. Esse é o chamado problema ou paradoxo do avô. E na prática a ideia de que você poderia matar o seu avô e assim não existir. Segundo os seus cálculos, o espaço-tempo se adaptaria, é isso que você disse muito bem, para criar realidades alternativas que evitassem esse fenômeno. Porém, na base de estudo, existe um consenso de que
há uma impossibilidade em função da segunda lei da termodinâmica e dos seus fenômenos associados de que, de fato, a gente possa viajar no tempo, especialmente quando a gente pensa do ponto de vista do retorno ao passado. Agora, realmente é um assunto bastante complexo aqui para a gente imaginar, não é, doutor Álvaro? Agora, falando sobre esse paradoxo, o que seria essa proteção, digamos assim, para evitar essa... Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa hipótese do paradoxo, de não acontecer, de separar para que a gente não tenha essa mudança, digamos assim, de destino. Explica um pouquinho para a gente. Tá, é o seguinte, vamos imaginar que não existisse um impedimento determinado pela própria natureza do universo para a gente voltar no passado. Em outras palavras, eu disse que voltar para o passado envolve ir contra um princípio fundamental do universo, que é que ele vai se expandindo, portanto, ele vai se tornando mais desorganizado. Então, no passado, as coisas estavam mais organizadas. Como é que eu vou de um estado de maior desorganização, que é o meu tempo presente, para um estado de maior organização, que é o meu tempo passado? Essa é a grande questão. Por exemplo, pensa na própria vida. Você vai ficando mais velho, mais velha, e o seu corpo vai se transformando. Como é que você volta de um estado de maior transformação para um estado de menor transformação? É o mesmo paradoxo, se aplica a tudo. Você pega, quebra um ovo, e você põe ele na frigideira. Como é que você vai desse estado de maior desorganização do ovo para o estado anterior de maior organização? As coisas não fazem isso. O quarto parece que se bagunça sozinho, mas ele não se arruma sozinho, por assim dizer. Esse é o ponto central aqui na história. Pois bem, considerando que isso daí pode ser deixado de lado por enquanto e assumindo que, usando a lógica da teoria da relatividade, a gente possa voltar para o passado, se coloca um outro problema, que é o seguinte: poxa, mas eu posso ir lá no passado e alterar esse passado igualzinho no filme De Volta para o Futuro, e aí eu tenho realmente um risco de nunca nascer. Como que a gente pode vencer o problema do filme? Essa é a discussão que, no fundo, está na essência do trabalho desse aluno e do professor dele lá na Universidade de Queensland, que é válido do ponto de vista intelectual e científico, mas cuja aplicação não pode ser levada à prática nesse momento e talvez nunca. E a resposta, o que foi identificado é o seguinte: olha, vocês que criticam De Volta para o Futuro os riscos do filme, saibam que existe uma possibilidade teórica de que o universo se reorganize para que nunca aconteça de você matar o seu avô. Por exemplo, uma das maneiras para essa organização acontecer, uma das possibilidades anteriores a essa daqui, diz que, na verdade, se você pudesse voltar no tempo, você sempre seria apenas um observador. Outra tem a ver com a ideia de que o universo vai se ramificando. Então existem milhões de universos, incontáveis universos. E quando você voltasse para o passado, não seria o passado deste presente. Enfim, são muitas linhas especulativas, mas essa propõe a resolução do problema de você não poder interferir com o passado de forma a tornar sua própria existência impossível e assim criar um paradoxo. Afinal de contas, como é que você voltou lá se você nunca nasceu? Pois é. Agora, doutor Álvaro, a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? Já existe tecnologia suficiente para que essas hipóteses sejam testadas ou ainda é uma coisa que ainda está muito longe? Sim, claro que existe. Boa parte do que é feito em aceleradores de partículas, né, vai nessa direção. Então, por exemplo, o grande colisor de hadrons, né, ou LHC, da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, que é o maior acelerador de partículas do mundo, é um negócio que tem 26 quilômetros de extensão e um diâmetro de 7 metros. Pensa nisso, um negócio gigantesco, tá 100 metros abaixo da Terra. Serve para você poder mensurar fenômenos que, em última análise, dão pistas sobre esse tipo de coisa. A propósito, vale a pena pensar numa outra esfera, que é a esfera quântica, a esfera, por exemplo, que está sendo muito aplicada na prática para o desenvolvimento de uma nova linha computacional que a gente já discutiu aqui há pouquinho tempo. Nesse universo, no universo, portanto, das partículas subatômicas, a segunda lei da termodinâmica, que é um fenômeno estatístico, não se aplica. E assim é possível, vamos dizer, entre várias aspas, mandar fótons para o passado, usando uma técnica que a gente também já discutiu aqui, que é o entrelaçamento.
Saiu paper na Nature sobre isso, eu já escrevi sobre isso, isso é um assunto que está, assim, vira e mexe em alta, porque é muito interessante. Mas a gente não pode extrapolar esse processo que já aconteceu, quer dizer, a gente já mandou coisas para o passado, ou melhor, a gente já ultrapassou a esfera do tempo presente, do ponto de vista desses experimentos. Só que isso não nos permite dizer que efetivamente estruturas maiores podem assim, navegar sobre ou contra o tempo, sobretudo porque esse não é um fenômeno que se aplique em escala. Uma coisa é algo que acontece no mundo das coisas infinitesimalmente pequenas, outra das coisas grandes. Tá certo, curiosíssimo. Agora, doutor Álvaro, para pensar aí, fim de ano chegando, ano novo, já está aí, muita gente encara como uma mudança de ciclo. Enquanto a gente não viaja no tempo, para muita gente é importante fechar um ciclo e iniciar o outro. Na sua opinião, por que isso é tão importante? Olha, de fato, se a gente parar para ver, nós humanos realmente temos essa relação com o tempo em que a gente muitas vezes parece que viaja no tempo, né? Pensa, a imaginação do passado, as projeções do futuro, todos esses são processos que às vezes são tão arrebatadores que nos colocam mesmo, do ponto de vista da experiência, num outro tempo. Pois bem, ciclos culturais replicam, como passagens de ano, replicam ciclos biológicos e ambos dão uma noção de que a transição, a mudança é fundamental e define a vida. É uma convenção que ajuda a gente a se organizar. Portanto, pelo menos no meu ponto de vista, ela pode ser útil. Vale a pena planejar e acreditar, especialmente se for para fazer, porque senão a consequência é frustração em 2024 e assim por diante. Espero que não. Renovar a energia e continuar seguindo em frente, não é verdade? Bom, doutor Álvaro, muitíssimo obrigada pela participação. Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para você, sua família, né? Afinal de contas, hoje já é dia 20 de dezembro. Então, um ótimo Natal para você e sua família. Muito obrigada e nos encontramos em outra ocasião, na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo mesmo para você, para todos os seus e também para todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, que seja um ótimo Natal. Um beijo. Beijo, muito obrigada, boa noite. É isso aí, pessoal. Curiosíssimo o assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Conversamos com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista e colunista do Olhar Digital.